2 Tessalonicenses capítulo 3. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. 2. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. 3. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. 4. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. 5. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Trabalhar e fazer o bem. 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. 7. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. 8. Não temos recebido nada de ninguém, sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. 9. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem nosso exemplo. 10. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar que não coma. 11. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. 12. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. 13. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. 14. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fique envergonhado. 15. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Saudações. 16. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. E que o Senhor esteja com todos vocês. 17. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Bênção. 18. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Jó capítulo 12. Resposta de Jó. Eu também entendo as coisas. Então em resposta Jó disse: 2. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. 3. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? 4. Sou motivo de riso para os meus amigos, eu, que sou honesto, que estou inocente, eu, que orava a Deus, e ele me respondia. 5. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. 6. Os bandidos têm paz em suas casas, os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Os animais o ensinarão. 7. Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. 8. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. 9. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. 10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. 11. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Deus derruba, derrota e destrói. 12. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. 13. No entanto, Deus é sábio e poderoso, Ele tem inteligência e entendimento. 14. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e, se Ele prende, ninguém pode soltar. 15. Quando Deus segura a chuva, vem a seca, quando deixa saírem as águas, há enchentes. 16. Deus é forte e vitorioso, Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. 17. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. 18. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. 19. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício, ele derruba os que estão no poder. 20. Deus faz calar em conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos.
21 Ele mostra desprezo pelas autoridades, e acaba com a força dos poderosos. 22 Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. 23 Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. 24 Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. 25 Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados. Jó capítulo 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. 2 Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem. 3 Mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. 4 Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. 5 Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus. 6 Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. 7 Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? 8 Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? 9 Por acaso, seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? 10 Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. 11 A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. 12 As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. 13 Fiquem calados, que eu vou falar, aconteça o que acontecer. 14 Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. 15 Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. 16 Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. 17 Ouçam com atenção o que estou dizendo. Escutem as minhas explicações. 18 Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegues? 19 Mas, se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então terei de me calar e morrer. 20 Ó Deus, eu te peço apenas 2 coisas e assim não me esconderei de ti. 21 Não me castigues mais, e não me faça sentir tanto medo. 22 Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei, ou eu falarei primeiro, e tu responderás. 23 Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? 24 Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? 25 Eu sou como a folha levada pelo vento, por que me assustas? Sou como a palha seca, por que me persegues? 26 Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. 27 Prendes os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos, e examinas os rastros que deixo no caminho. 28 Assim, vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Jó capítulo 14. A nossa vida é curta. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. 2 O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra ele passa e desaparece. 3 Nada somos. Então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? 4 O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. 5 Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido, e ninguém pode mudar. 6 Para de olhar para nós, e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. 7 Para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. 8 Mesmo que as suas raízes envelheçam, e o seu toco morra na terra. 9 Basta um pouco de água, e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. 10 Mas, quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? 11 Como lagoas que secam,
como rios que deixam de correr. 12 Assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte, para nunca mais levantar. Eu esperarei por melhores tempos. 13 Se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse e então marcasses um prazo para lembrares de mim. 14 Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. 15 Então me chamarás, e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. 16 Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. 17 Esquecerás os meus pecados, e apagarás os meus erros. Tu acabas com a nossa esperança. 18 Mas assim como as montanhas vão se desmoronando, e as rochas saem dos seus lugares. 19 E assim como as águas escavam as pedras, e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. 20 Tu derrotas, ele se vai para sempre, e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. 21 Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e, se caem na desgraça, ele não tem notícia. 22 Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito.